Quero dar meu bom dia caloroso, acolhedor para todos os professores de Três Lagoas. Sabemos que as circunstâncias ainda não são aquelas que de fato a gente gostaria, mas, como disse a Ângela, a vida segue, nós estamos aqui hoje, então a gente vai falar mesmo sobre a questão do luto, mas também, na contrapartida, falaremos da vida, não é mesmo? Porque é dia de celebrar, todo dia. Para quem está vivo, é dia de celebrar a vida, porque jamais imaginaríamos que esses tempos tão difíceis da pandemia durariam e perdurariam tanto tempo, né? Jamais a gente imaginou que a gente fosse passar por uma situação como essa. Eu vou começar o trabalho e logo a professora Jane Haddad vai entrar e vai fazer a dobradinha comigo, tá bom? Vamos lá. Gente, nós já temos aqui muitas pessoas dando bom dia no chat. Meu muito obrigada. Vamos, então, colocar a apresentação. A Simone, que está nos bastidores, vai colocar os meus slides aqui na tela. Simone, pode compartilhar os slides, por favor. Bom, enquanto Simone não coloca aí na tela, eu quero dizer para todos vocês, como diz Cora Coralina, só um minutinho. Desculpa, gente, eu não sei se vocês estão conseguindo me acompanhar. A Simone diz que caiu a minha tela, mas para mim está tudo ok. Simone, entra na tela junto para falar, porque é mais fácil daí. Me parece que está tudo ok. Rê, por favor, coloca a sua apresentação, porque caiu a apresentação aqui. A apresentação, você colocou, caiu a tela, é mais fácil você escrever aqui na nossa tela, Simone, porque como eu estou com o YouTube... Com as duas telas. As duas telas ocupadas, eu não fico olhando lá a mensagem. Perdão, professores queridos. Aí você escreve quando cair para compartilhar novamente. Perdão, gente. Vamos lá, então. Muito bem. Muito bem, pronto, agora está certo. Como diz Cora Coralina, então, a cada dificuldade a gente vai encontrando muitas pedras, né, no nosso caminho, mas como diz, como a secretária até citou ela também, a gente ajunta todas as pedras e tenta subir mais alto. Essa primeira imagem que eu trago são de pedras que a gente foi encontrando no meio dessa pandemia. Mas com equilíbrio, nós vamos organizando-as para que a gente dê passos mais firmes a cada dia. Aprender a lidar com o luto e com todo o sofrimento que a pandemia nos colocou diante de nós. De repente, a nossa vida teve que seguir regras, passamos a usar máscaras que a gente nunca imaginou ficar usando. Nós aprendemos a lidar com o medo e a insegurança. O medo maior da coronofobia, a fobia da gente pegar o coronavírus, né? Nos deixa até meio enlouquecidos. Também tivemos a limitação da nossa liberdade. A nossa liberdade está sendo o tempo todo vigiada. Vigiada não só pelos outros, mas por nós mesmos, né? Não podemos ir e vir para onde desejamos, muitas vezes. Então, todo esse momento requer, sim, uma aprendizagem nova para todos nós. Aprender a lidar com a adversidade, com as restrições do dia a dia, aprender a lidar com o sofrimento imposto por essa pandemia. Por isso, professores, hoje eu vos pergunto, como enfrentar as adversidades?
Aqueles que desenvolveram durante sua vida a resiliência, talvez aprenderam a lidar melhor com a questão pandêmica. Mas para aqueles que não tinham tanta resiliência, muitos acabaram, inclusive, sofrendo mais ainda. Esse momento da pandemia nos fez pensar nas nossas dores emocionais, nos nossos conflitos emocionais e também os nossos sofrimentos. É como se a gente tivesse sido pego por uma tempestade e não estivéssemos preparados para lidar com tudo isso. Até mesmo na educação. Se nós estamos sofrendo de uma crise econômica, uma crise política, também uma crise educacional, porque recai sobre os ombros do professor uma exigência de que a gente tem que salvar agora os alunos. Nós estamos fazendo tudo o que é possível. E a Ângela ainda disse, né? A nossa gratidão aos professores. Porque o Brasil, nesse período, né, nós não tivemos uma política pública nacional, nós não conseguimos levar a internet no Brasil para todos os alunos, muitas famílias tiveram dificuldades e realmente parece que essas adversidades da vida nos pegaram realmente de surpresa. E quando nós estamos vivendo um período de adversidade, é preciso que todos nós tenhamos um plano B. Um plano B significa encontrar um caminho diferente. Se a nossa vida estava num caminho muito delimitado, nós tivemos que redesenhar esse caminho. Agora, nós precisamos aprender a respirar novamente. Precisamos, inclusive, pensar assim, encontrar uma nova forma de respiro na vida. E aí, gente, como diz uma autora que eu gosto muito, a Cheryl, ela diz, é preciso aprender a tirar o elefante da sala. O elefante que caiu sobre os nossos ombros. Não tome todas as dores do mundo agora para você. Seja generoso consigo mesmo, porque esse momento requer generosidade conosco. Porque, gente, esse é um momento que requer uma autoconfiança, uma autocompaixão, mas sem exagerar que a gente vai dar conta de resolver todos os problemas do mundo. Vamos dar um passo de cada vez, avançar uma casa de cada vez, traçando um plano B. O que significa traçar esse plano B? Eu tenho dialogado com muitos colegas, né, da área, mesmo psicólogos, psicanalistas. O que significa esse momento do plano B? É aprender algo novo. Nós tivemos que aprender a lidar com toda essa situação, né, de distanciamento e isolamento. Mas aqueles que passaram pelo momento do luto, ou o Brasil vivendo o luto significa, nesse momento, pensar num plano B de vida, ressignificando a história de vida dessa pessoa que se foi. Em nome da memória dessa pessoa que se foi, como da diretora, da professora que faleceu, o que eu posso fazer por ela? Se aquela professora amava as flores, vamos plantar flores por todas as escolas. Se aquela diretora era tão religiosa ou gostava tanto de ajudar as pessoas, construam projetos de solidariedade. O plano B significa que a memória da pessoa a gente jamais vai esquecer, mas a gente ressignifica esse momento. Pensem em cada vida de um ente querido que se foi.
tragam a vida dele de uma outra forma, demonstrando, né, como a gente pode lidar com esse plano B. Na pandemia, eu olhava para todo esse cenário caótico do Brasil, de milhares de pessoas passando fome, e eu resolvi também ajudar e tentei fazer vários projetos aí para poder estender a mão às famílias necessitadas. Então, esse é o momento da gente respirar de novo. Eu te convido agora, respire fundo, pare, pense o quanto a gente está buscando esse plano B na nossa vida. E com isso, vamos compartilhando a nossa realidade, pois você, professor, não está sozinho nas suas dores. A pandemia está provocando muitas emoções em nós. Nós temos dilemas de vida para viver. Está provocando uma angústia, uma insegurança, mas você também está preocupado com a aprendizagem dos seus alunos. A partir de amanhã, os alunos começam uma avaliação no município para que a gente possa, inclusive, saber o que planejar. Professores, esse é o momento da gente realmente escutar o outro, acolher o outro, estar à disposição do outro. Nunca foi tão importante a gente acolher todo mundo. Não culpabilizando, não negando os sentimentos e as emoções. Não adianta agora apontar o dedo e dizer, por conta disso eu vou ter que voltar, ou aquela pessoa morreu por conta disso. Culpabilizar não trará nenhuma vida de volta, mas negar também não adianta. Não adianta negar os seus sentimentos, não adianta também esconder. Nós vamos ter que viver o que temos que viver. Se há momentos de tristeza, choraremos sim. Mas também a nossa vida está aqui. Então, se também tivermos que sorrir e acalentar o outro, assim o faremos. Esse é um momento que requer de todos nós muito amor e pertencimento. Eu tenho dito que na pandemia toda, né, nesses 16 meses, quase 16, é fundamental que todos tenham sentimento de pertencimento. E vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Um estudo feito pelo Banco Mundial, agora, durante a pandemia, esse relatório foi publicado agora no mês de abril, que passou, revelou que 53% dos alunos no Brasil estão com baixa expectativa da educação. Muitos nem se sentem mais assim, pertencente ao ambiente escolar. E no retorno às aulas, acolher este aluno para ter novamente o sentimento de pertencimento à educação será essencial, será fundamental, com muito amor, muito acolhimento. Por isso, meus queridos professores, não podemos deixar como nessa imagem, ninguém isolado. Estamos aqui nós juntos, e juntos seremos mais fortes, porque a luz da educação dependeu eminentemente dos professores, e não de uma política nacional. A secretária bem sabe disso. Dependeu de cada um aí de vocês do município de Três Lagoas. Nós tivemos um apagão na educação, como um apagão também que tivemos na crise econômica. Desemprego, miséria, fome. Olha, mas vocês, professores, estão dando sentido à vida dos alunos. E é preciso retomar as expectativas novamente da educação. Por isso, professores,
Na mitologia grega, há uma história das moiras, né? As moiras eram 3 mulheres que tinham como missão retomar o fio da vida. Eu gostaria que nesse momento de fazer uma metáfora dizendo que o fio da vida de crianças e jovens por todo o Brasil é a educação. A gente não tem como as moiras dar o destino da vida de cada criança, cada jovem, mas a gente pode ajudar a tecer o fio da vida. A tecer esse fio da vida significa repensar nessa educação que transforma, numa educação para todos. E que educação é essa? Qual é a finalidade dessa educação, mesmo frente a tanta adversidade? O nosso papel é de transformar. Por isso, precisaremos tecer, todos juntos, uma nova educação, mesmo aprendendo a lidar com o luto e com o sofrimento. Simone, dá destaque na minha imagem e diminui o PowerPoint um pouco. Ao tecer este fio da vida, eu quero usar aqui uma outra metáfora. Sabe, a da cama de gato. Você já brincou de cama de gato? Que com um barbante a gente entrelaça nas mãos. Esta brincadeira não existe se eu não tiver o outro. Eu ficarei aqui, mas eu só vou brincar se alguém vier aqui, interagir comigo. Por isso, a educação, ela só vai se transformar na medida em que a gente compreender que é por meio da interação, agora no modo híbrido, que nossos alunos resgatarão a vontade de aprender e não terão mais tão baixa expectativa. Pode ampliar, Simone. Com a pandemia, muitos impactos nós tivemos na educação. A questão da interação, muitas crianças sofreram de abandono de afeto, de agressão dentro de casa, de negligência parental, ou viveram numa família disfuncional que não apoiaram os estudos das crianças e dos jovens. Também nós tivemos outros impactos. O uso excessivo da tela provocou apatia, sedentarismo, a falta do movimento corporal. E isso tudo vai gerar alunos que voltarão no modo híbrido, como? Voltarão mais desatentos, terão perdido parte da memória, da atenção, da concentração. Dr. Rubens Weinstein, que é um médico neurologista infantil, eu recente tenho dialogado com ele, feito lives com ele, para dizer que nós teremos, certamente, em torno de 40% de crianças e jovens com uma baixa de atenção e concentração e déficit de atenção por conta do uso excessivo da tela. Também passamos por períodos de estresse, gerando desatenção, desconforto, agitação, levando a este momento de dores e sofrimento. Na educação, nós tivemos outros impactos, como a falta de acesso à internet, a falta de uma política nacional para a primeira infância, para que nenhuma criança sofresse de maus tratos. Também, nossas crianças tiveram o sono abalado, crianças que passaram a dormir mal, dormir de novo com os pais, ou dormiram muito tarde, agora na volta às aulas, talvez elas estejam sonolentas. Crianças que passaram por fome, por subnutrição, ou aquelas que se alimentaram excessivamente diante da tela, e aí passaram a ficar até obesas. Também tivemos crianças
50% delas no Brasil sedentárias. E o sedentarismo leva a gente a ter menos foco, atenção, forante as questões emocionais. Ângela, eu trago todo esse quadro desses impactos baseado em 4 estudos. O estudo da Unicef, da Unesco, da Undime Nacional e do Banco Mundial, para dizer que todos esses impactos, professores, inclusive desse estresse que nós vivemos e das dificuldades em lidar com o nosso dia a dia, impactará, por exemplo, na alfabetização das crianças. O estado, o município de São Paulo já avaliou os alunos e eles já relataram que grande parte dos alunos estão com dificuldade na leitura, na compreensão textual, no raciocínio lógico-matemático. A previsão do Banco Mundial é que 62% das crianças com até 10 anos de idade terão dificuldade nos próximos anos. Terão dificuldade nos próximos anos. O olhar da infância, então, tem sido tomado por uma escuridão de incertezas e medo. Como nosso olhar também, professores. E esse olhar assombroso ainda nos preocupa, porque durante todos esses 15 meses, nós tivemos um aumento no Brasil de violência contra criança e adolescente. Em 10 anos, o Brasil perdeu 103 mil vidas para a violência. E a cada 15 minutos, uma criança sofre de violência. Além de aprendermos a lidar com o luto, com o sofrimento, nós teremos, professores, que aprender a acolher. Acolher com atenção, com escuta, com diálogo, com acolhimento, com carinho. Cada aluno que retornar, não esqueça desse impacto na vida dele. Talvez ele tenha passado fome, dificuldades, frio, ou uma família ainda negligente que possa ter sofrido de abandono de afeto. E nossos alunos, tudo isso que aconteceu na vida deles, terá reflexo na sala de aula, terá reflexo na aprendizagem. Então, quando avaliarmos os alunos e olharmos para o desempenho, não é para dizer, ah, meu Deus, e agora? É para dizer, vem cá, que juntos nós vamos superar as dificuldades. Juntos iremos superar as dificuldades. Por isso, professores, será tão importante hoje, eu fiz essa introdução para dizer agora, que nós teremos que cuidar da saúde mental e emocional. Por isso, essa live hoje aqui, porque poucas pessoas no mundo hoje têm acesso à saúde mental de qualidade, inclusive no Brasil. As famílias de baixa renda, das crianças que passam por situações de fome, vulnerabilidade social, grande parte delas já tem transtornos. E um dos maiores impactos desses transtornos mentais e emocionais está na aprendizagem. E não há como negar que nós teremos que apoiar essas dificuldades ainda. Por isso, precisaremos cuidar da saúde mental das nossas crianças e jovens, assim como cuidar da sua saúde mental, professor. Cuidar da saúde mental significa aprender a lidar com os nossos sentimentos. Sentimentos positivos e sentimentos negativos. Porque mesmo a tristeza, a raiva, a gente terá que ressignificá-la. Por isso, professores,
Cuidar da saúde mental é buscar a qualidade de vida. Saúde mental não é a ausência de doença. Não é porque você não tem uma doença que você não vai cuidar. Todos precisamos cuidar. Porque cuidar da saúde mental é buscar essa qualidade de vida, aprendendo a cuidar também da saúde emocional, gerando aqui, ó, regando nossas emoções e sentimentos para florescer vida, mesmo que a gente ainda esteja de luto. Mesmo que ainda a gente esteja de luto. Teremos de aprender a gerenciar nossas emoções. Por isso, reconhecer cada emoção que a gente está vivendo é fundamental. Quando começarmos a olhar para o que estamos sentindo sem negar, sem culpabilizar, isso já ajudará na sua saúde emocional. Porque quando nós somos emocionalmente inteligentes, nós ajudamos a nós e aos outros. Por isso, vamos entender que só a cognição na escola não basta mais. Eu preciso olhar para a cognição e para a emoção. É por isso que a Base Nacional fala das competências. E que agora o programa do Instituto Ayrton Senna fala das macrocompetências e das 17 competências emocionais que a gente precisa desenvolver com as crianças. Todos nós precisaremos olhar para nossas emoções e nosso estado de ânimo. Assim como a vida é impermanente, pense, a morte, gente, é uma impermanência da vida. Todos nós passaremos por isso, mas a gente nunca se prepara para a morte e para o luto. Agora, o estado de ânimo nosso, né, são eventos que duram não uma vida inteira, mas duram um tempo. Nosso estado de ânimo pode ser mais duradouro. O luto como estado de ânimo é mais duradouro. Pode levar 1 ano, 2 anos de muito sofrimento. Mas, durante o nosso dia, a gente vive emoções. Emoções positivas e negativas. Essas emoções, professores, são episódios emocionais que vão nos transformando. Por isso eu trago aqui a metamorfose da vida, para dizer que diante de um episódio emocional, a gente precisa olhar para o que está acontecendo comigo e com o outro. Nós precisaremos aprender a cultivar uma vida com mais equilíbrio, como aquelas pedras que eu mostrei no início. Nós vamos precisar parar, respirar e reconhecer o que está acontecendo comigo agora. Eu estou tomada de medo pela volta às aulas e o medo da coronofobia, então eu vou me proteger mais ainda. Usar as máscaras, mais álcool gel, distanciamento. Mas, quando a gente começa a olhar para as nossas emoções, nós começamos a pensar nos conflitos que essas emoções podem gerar. E nesses conflitos emocionais, precisamos compreender que nosso corpo não é uma máquina. E se algum membro do nosso corpo, cérebro, coração, não está bem, acaba influenciando nossa forma de viver. Por isso, esteja atento ao que o seu corpo está te dizendo. Se você está o tempo todo, né, no estado profundo só de tristeza ou raiva, busque também respirar, busque a autocompaixão para você ver beleza novamente na vida.
porque senão seu corpo sucumbirá. Por isso, professores, nosso corpo não é uma máquina, mas ele precisa estar atento. A gente precisa estar atento ao que está acontecendo. Os sentimentos são disparadores de como a gente quer ver a vida, com nossos princípios e valores. As emoções são fontes para tomarmos as decisões na nossa vida. Nós todos, vamos relembrar aqui, né? Nós todos, eu vou pular esses slides e eu já volto. Todos nós vivemos as 7 emoções primárias, porque elas são espoletadas pelo corpo e pela mente. Alegria, raiva, tristeza, medo, surpresa, desprezo, nojo, né? Chamado de aversão. Durante o dia, você sente essas emoções. Raiva por ter perdido alguém para o coronavírus, raiva do coronavírus. Você é tomado por tristeza, mas você precisa entender o que está acontecendo contigo. Porque se você tiver sinais de conflitos emocionais, ficando numa atitude defensiva, ou na intransigência, ou se isolando do mundo e da vida, isso não vai te ajudar. Ficar também desdenhando ou não tendo empatia com o outro, ou ainda se auto-sabotando, será um grande sinal que você precisa de ajuda. Mas nós vamos ter que olhar esses sinais nos nossos alunos também. Se nossos alunos não estão numa atitude defensiva, numa intransigência, ou com a falta de empatia, ou se auto-sabotando. Por quê? Porque diante de um sinal de conflito emocional, a gente precisa parar e pensar: como eu posso buscar novo sentido para a minha vida? É por isso que essas emoções, sejam as positivas ou as negativas, vão influenciar muito sobre a nossa forma racional de viver. É isso mesmo. A racionalidade precisa também atenção nessas emoções. E aí eu direi para vocês, professor, além de todas as emoções primárias, nós temos os sentimentos. E os sentimentos são as experiências mentais. E quando a gente é intransigente ou negacionista, a gente não para olhar a experiência mental do que está acontecendo conosco, do que as emoções estão nos dizendo. Por isso eu tenho dito, não leve sua vida no piloto automático. É preciso ter consciência, autopercepção e atenção plena para o que você sente. Consciência do que você está sentindo. Vamos entender nessa explicação que eu trarei para vocês. Quando a gente está num estado de sofrimento ou de conflito emocional, às vezes a gente tem um pensamento obsessivo, a gente vai ficando irritado, ansioso, agitado, ou dominado pela desesperança. Ou negligenciamos o nosso autocuidado. Por isso, professores, em toda a instabilidade das relações sociais que nós estamos vivendo, se você tiver com pensamento obsessivo, ou seu aluno, né, ou muito irritado, com mudanças bruscas de humor, é sinal de que a gente precisa parar e olhar para esse nosso sofrimento. Mas o mais importante que eu quero dar destaque: não negligencie o autocuidado. Onde eu quero dar destaque aqui, ó, negligenciar o autocuidado é talvez você se envolver num comportamento de risco. Assim como aquela pessoa que tem dificuldade de administrar a raiva, ela tem um comportamento de risco.
Por isso, diante de um conflito, por exemplo, como a raiva, quando a raiva vem dentro da gente, né, e é espoletada, a gente também tem que aprender a olhar o lado bom de uma emoção negativa. Como assim tem lado bom de uma emoção negativa? O que é esse lado bom? Vamos entender aqui, vamos prestar atenção. Vamos, primeiro de tudo, reconhecer o que é que dispara a raiva em mim. A injustiça ameaça a vida, ameaça a propriedade intelectual. Quando alguém, por exemplo, critica os professores nas redes sociais, você não fica com raiva? Porque a gente está fazendo de tudo e ainda tem gente que vem lá criticar nas redes sociais. O que dispara a raiva? A ameaça dos direitos humanos, a fome, a miséria, a injustiça. Isso dispara a nossa raiva. Agora, qual é o lado bom disso? Eu não quero ser piegas aqui, mas há um lado bom. É quando a gente sinaliza a injustiça, busca argumentação, denuncia a ingenuidade. Por isso que aprender a lidar com as emoções, assim como aprender a lidar com o luto, é compreender cada emoção. Mesmo a raiva, quando eu estou tomada de raiva, não me dá o direito de ir lá agredir a outra pessoa. Porque me sinaliza uma injustiça, denuncia uma ingenuidade, mas eu tenho que ter clareza dos meus valores éticos, valores de vida e lutar contra a injustiça, mas não ser injusto com o outro, agredindo o outro. Agora, quando é que a gente passa a viver um sinal de conflito emocional ou de um sofrimento excessivo? Quando essa emoção que eu reconheço, ressignifico no lado bom, é quando eu tenho excesso disso. Cuidem do excesso. Uma irritação contínua, uma explosão inesperada, uma explosão diante de um motivo tolo, por uma bobice as pessoas brigam. Agora, na pandemia, a gente está vendo muita gente irritada por muito pouco. E aí já sai brigando, agredindo. Aqui em Curitiba, a semana passada, houve uma agressão e uma violência no trânsito. Por briga no trânsito, um outro rapaz me tira uma arma e dá 14 tiros. Então, quando é que eu começo a ter um sinal de alerta? Quando eu tenho isso com excesso. Excesso de irritação, uma irritação prolongada, contínua. Aí eu tenho que ter cuidado. Aí eu tenho que buscar um autocuidado, buscar uma ajuda, né? Seja uma ajuda médica, seja um psicólogo, alguém para me apoiar. Agora, o que eu quero dizer é que todo ser humano sente raiva frente à injustiça, frente à ameaça aos direitos humanos. Mas existe um lado bom, gente. O lado bom que a educação nos ajuda a negociar, a refletir. Com a educação, a gente aprende a denunciar as ingenuidades. Assim como a tristeza. Tristeza todos nós sentimos. Oi, Jane, bom dia, minha querida. Bom dia. Eu já estou terminando aqui, tá? Tá bom. Nós precisamos compreender que tristeza todos nós sentimos, mas compreender que ela, quando ela dispara em nós, é uma expectativa frustrada, é uma ameaça inescapável, uma perda, por exemplo, inevitável, como o caso do luto. Tristeza todos nós sentimos,
o lado bom do lado ruim dessa emoção negativa é que produz maior capacidade reflexiva no ser humano. E que a gente passa a refletir sobre o nosso mau humor, de como a gente pode tolerar isso, né? Melhora a nossa capacidade de discernimento entre o que é bom e ruim, o lado da verdade e da mentira. E quando a gente olha para a nossa tristeza, vive isso e ressignifica, reduz a nossa energia para brigar. Agora, quando você não para pensar o que você está vivendo e já vai agredindo o outro, é porque você está se auto-sabotando. Essa autossabotagem, quando você não tem o autocuidado de reconhecer as suas emoções. Por isso é importante reconhecer as emoções, gerir essas emoções. Agora, cuidem com excesso. Novamente, uma irritação contínua, uma explosão inesperada, ter sinais, né, explosivos. Aí, talvez você precise de ajuda. As emoções negativas como medo. O medo é um balizador para que a gente tenha cuidado com a nossa vida. Agora, o excesso de medo, medo súbito, uma tensão constante, isso não é bom. Então, é preciso agora buscar mecanismos para, arrefecer o medo, arrefecer a raiva, né? Você precisa encontrar esses mecanismos. Eu, por exemplo, quando estou tomada de muito medo, que a minha ansiedade aumenta, eu tenho meus caminhos, que é respirar, fazer o meu yoga, comer lá um brigadeiro, né? Ouvir uma música boa. Cada um vai buscando um mecanismo para arrefecer. O medo são ameaças evitáveis às vezes, né? Agora, o medo é importante porque ele nos sinaliza mudança. Se eu não tivesse medo do coronavírus, eu não usava máscara. Então, tem gente que não está usando a máscara porque não tem o medo do coronavírus. Agora, o medo excessivo é que pode prejudicar a nossa saúde emocional. Por isso, nós precisamos aprender a interpretar os sinais do nosso corpo. Quando a gente está com muito medo, começa a gerar mais ansiedade em nós e pode gerar, inclusive, a raiva. Por isso, professores, olhem, não com rigidez para a sua vida. Reconheça o que você sente, não negue. Aprenda a lidar com cada emoção, a raiva, o medo, a tristeza. Mas também não reprima, não esconda, fale. Tem gente, por exemplo, que não quer falar da morte. Ontem eu falava isso com a Jane, quer negar. Assim como a morte, a vida. Só existe a morte porque a vida, e só a vida porque tem a morte, né? Agora tenha curiosidade para aprender a lidar com tudo isso. E seja coerente com as suas escolhas de vida, professor. Se eu quero uma vida feliz, com buscas, se eu quero uma vida mais resiliente, eu quero uma vida mais afetiva, mais solidária, com empatia, lembre dos seus princípios, porque quando você estiver tomado por raiva, você tem que lembrar que você tem princípios de vida. E não é porque você está tomado de raiva que você vai agredir o outro. Ao contrário, você vai parar para pensar o que a raiva está gerando em mim. O excesso vai te levar a um estresse. E aí você precisa dialogar sobre o que você está sentindo com aquela raiva. Por isso, lidar com os sentimentos e com as emoções é ter uma vida com mais consciência. E essa consciência é regulada aqui nas funções executivas superiores, em que eu preciso da emoção e da cognição. Elas são indissociáveis. E que a aprendizagem depende dessa agilidade emocional.
Por isso, ao acolher o seu aluno, não esqueça que ele também precisa aprender a lidar com as emoções. Por isso, professores, nós precisamos encontrar novos sentidos para a nossa vida, criando novos projetos, praticando atos de compaixão para ressignificar a nossa vida, experimentando coisas novas na nossa vida. E vamos também aprender com atitude lidar com esse sofrimento inevitável que foi a pandemia e tudo que a pandemia gerou em nós. Sofrimentos inevitáveis. Por isso, cuide agora da sua saúde emocional. Como diz a Jane, faça o seu diário de bordo. Pratique atividade física. Desenvolva a tríade da empatia. Crie estratégias próprias para regular a sua emoção. Faça pausas na sua vida, né? Não leve a sua vida no piloto automático sem perceber o que está acontecendo contigo. Cuide da sua saúde física, da sua saúde emocional. Agora, vou convidar a Jane, porque a Jane agora vai falar, pode tirar o PowerPoint, Simone, por favor. A Jane agora vai falar sobre, mais sobre o luto. Porque eu quis antes falar aqui sobre as emoções e como gerir essas emoções de todo esse cenário que a gente está vivendo, porque uma das emoções inevitáveis em todos nós é a tristeza, a raiva, que vem do sentimento gerado pela perda. E a perda não acabou a nossa vida. O outro perdeu a vida, mas eu continuo aqui. E vocês continuam com a Jane. Jane, minha amiga, meu bom dia. Bom e agora, dia. a aula é toda sua, eu vou ficar aqui te acompanhando. Obrigada, Regis. Bom dia a todos, né? Vocês devem estar pensando, lá vem aquela mulher falar de luto, falar de morte, né? Não, na verdade, eu me lembrei muito de uma frase que eu e Regina falamos no início da pandemia, ao ver aquelas cenas, né, na Itália, aquelas pessoas correndo atrás dos seus entes queridos, e eu lembro da gente ter falado muito, a melhor forma de falar do luto é ressignificar a vida. Frente à morte, que virou algo tão presente nas nossas vidas, como falar dela? Primeiro, ressignificando a vida. Eu queria pedir a Simone que colocasse meus slides, que eu vou trabalhar com vocês um pouco essa linha do tempo, para que a gente entenda como lidar com o luto e os sofrimentos emocionais. Lembrando que o luto não se trata apenas da perda de um ente querido, né? Vocês vão entender que desde que nós nascemos, nós fazemos lutos, né? É a despedida do bebê que vai crescendo, é a despedida daquele corpo todo sarado que a gente tem na juventude, é a despedida daquele emprego tão sonhado, a despedida daquela rotina que a gente amava. Então, aprender a lidar com o luto é aprender a lidar com a vida, né? E principalmente a brevidade da vida, né? Então, se todos nós estamos aqui hoje, nesse encontro, pensando numa retomada, falando, escutando, nós estamos vivos. E se nós estamos vivos, frente a essa pandemia, nós sobrevivemos. Né? Então, nós temos um propósito juntos ainda. Quanto tempo, quantos dias, quantos anos, a pandemia mais do que nunca nos mostrou que esse tempo a gente não tem. Né? Isso era uma ilusão de achar que a gente dominava, inclusive, o tempo. Bom, então vamos lá. Eu queria começar com o que a pandemia nos revelou dos sentimentos mais escondidos no ambiente educacional.
Primeiro, ela nos lembrou da nossa fragilidade humana, que isso é fato, é algo que é de qualquer ser humano. Ela nos lembrou, mais do que nunca, das desigualdades sociais. Então, mais do que nunca, a gente tem que ressignificar a educação, porque se tem algo que vai transformar esse mundo a qual a gente assiste, é a educação, né? Então, a educação, ela é um ato de amor, ela é um ato de esperança, ela é um ato de vida, ou seja, a gente vai ressignificar nosso currículo, nossas metodologias, nossas formas de interação, nossos avatares pessoais. Então, a pandemia nos revelou que se tem um caminho para que a gente possa evitar outras pandemias, outras crises como essa, é através da educação. É através da educação que formaremos novos pesquisadores, é através da educação que conseguiremos reduzir a desigualdade mundial, é através da educação que conseguiremos afetar as novas gerações com o que elas têm de pior e com o que elas têm de melhor. Ou seja, amanhã eu quero ser atendida num hospital, como? Porque provavelmente quem estará lá do outro lado serão alunos nossos. Então, pensar isso nos ajuda a ressignificar a vida. Lembrando, né, eu gosto muito, quem nos acompanha sabe que eu grudo nessa frase da Hannah Arendt, porque ela traduz tudo aquilo que a gente está vivendo. Toda dor pode ser suportada se sobre ela puder ser contada uma história. Cada um de nós que aqui estamos, temos uma história de dor para contar. Temos uma perda de um amigo, de um ente querido, ou de uma figura que nós amamos, enfim, temos algo para contar. Frente a essas mortes, o que é que eu escolho para seguir a minha vida? O que é que eu escolho para transformar dentro da minha sala de aula, dentro da minha escola, dentro do meu município? Porque se estamos falando de luto, estamos falando de trabalho, e trabalho requer disposição psíquica, disposição biológica do corpo, disposição psíquica, principalmente, como a Regina falou aí para vocês, a parte da manhã toda, uma ressignificação das nossas emoções, né? Dos nossos sentimentos mais primários e como cada um de nós podemos ou não lidar com eles. Mais um, por favor. Então, pensar essa ideia, eu gosto muito desse livro, Notas sobre o Luto, até eu mandei um para a Regina de presente há muito tempo atrás, que é uma africana que perdeu seu pai o ano passado, no meio da pandemia, sendo que o pai era a maior referência para ela. Ela não perdeu de Covid, mas o Covid ajudou o estado dele. E ela fala, esse livro é um livro muito visceral, né? Ele toca aquilo que a gente tem, assim, de maior imaginário frente à dor, e ela tem uma frase nesse livro que me toca muito. Parte da tirania do luto é que ele impede a pessoa de recordar as coisas importantes. Então, ela traz com isso que a morte de um ente querido, naquele primeiro impacto, não nos remete a, por exemplo, obrigada por eu ter vivido com essa pessoa há 80 anos, obrigada por eu ter aprendido a andar, a falar com essa pessoa. Não, a gente de imediato lembra de todo o horror da perda, aquela pessoa não estará mais aqui. Há uma tirania que todo mundo tem que fazer um luto em determinado tempo, de determinada forma. Tem pessoas que passarão o resto da vida elaborando seus lutos, mas fato é como que a gente se propõe a elaborar o luto. Fazer daquela pessoa que perdemos um Marte ou fazer daquela pessoa algo que ela nos serviu como referência,
20 anos com uma pessoa é uma convivência privilegiada, a gente olha os bebês, trabalhar numa boa escola é um privilégio, perder aquela escola, perder aquele emprego é um luto. Tudo na vida é feito de despedidas e recomeços. Se a gente encarar que a nossa existência, que a nossa vida, que a nossa profissão nesse momento é uma grande viagem, onde nós embarcamos e não sabemos o dia de desembarcar. Então, quando eu entro na minha sala de aula, eu penso comigo, hoje eu darei a minha melhor aula, porque amanhã eu não sei se eu estou aqui. Então, eu acho que é muito interessante lidar com a morte no seu contrário, né? Cada um tem sua religião, sua crença, mas a morte, ela é diária. A morte é parte da vida. A morte está sinalizada nas estações do ano. Principalmente para mim, na primavera, quando a gente olha aqueles ipês maravilhosos e, de repente, em outubro, quando a gente vai entrando naquelas avenidas, todos eles secaram, mas estão se preparando para a nova primavera, para a nova estação. Entender esse cenário da morte como algo transitório, ou seja, como um desembarque daquela pequena viagem, nos deixa mais amorosos, nos faz compreender se nós estamos na educação, não é à toa, porque a educação é vida, né? A educação é transformação de um estado a outro. A educação trabalha com um currículo vivo, ou deveria trabalhar com um currículo vivo, que diz: toda morte traz uma vida. Mas isso só será possível se começarmos a entender o luto como processo de uma vida bem vivida. Mais um, por favor. Trabalhar essa ideia é trabalhar a não tirania do luto. Por exemplo, infelizmente, né, no DSM-5, que é uma versão sobre o luto, né, do referencial médico, diz que o luto, a tristeza do luto, se durar mais de 2 semanas, passa a ser considerado uma depressão. Não concordo com isso e quero trazer isso como uma bandeira, para que vocês entendam que o luto é um trabalho psíquico que não tem tempo determinado de validade. Eu que trabalho muito na clínica, eu falo que o que eu vejo na minha prática é que o luto, muitas vezes, passa por cada data comemorativa. Passa pela pessoa que vai se despedindo da tristeza, da saudade, e eu brinco que incorpora um traço. Às vezes a gente olha para alguém que perdeu seu companheiro e ele está dando a risadinha igual o seu companheiro dava, lendo o livro que o seu companheiro lia. Ou seja, a gente começa a entender que a melhor forma de atravessar o luto é lembrança, é homenagem, é vida. Pode ir, por favor. Eu trabalho muito na linha do luto baseado no texto do Freud. Aí sim ele faz essa distinção entre luto e melancolia. O luto que não é trabalhado, não é esgotado na sua dor, ele pode virar uma melancolia, ou seja, a pessoa tem traços de tristeza, de depressão para o resto da vida. Então, por exemplo, ela perdeu um filho, não trabalhou aquela perda, dali 3 anos ela perde o emprego. Quando ela perde aquele emprego, ela tem a mesma sensação de desamparo que é de quando ela perdeu o filho, porque o luto se mistura com outro luto. Então, Freud diz que o luto é uma reação, né, e aqui individual, à perda de alguém ou de alguma coisa. Não necessariamente de um ente querido, mas também algo que tome a mesma proporção. Um fenômeno mental natural
parte do desenvolvimento humano. Ele é um processo lento, portanto, não tem um tempo cronológico, 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 3 meses, não tem, vai depender de como que a pessoa lida emocionalmente com a vida e com a morte. Tem características de uma tristeza profunda, ou seja, a pessoa enlutada, ela não consegue ver cor no mundo, ela enxerga tudo preto e branco, ela não consegue ver a música do mundo, ela tira todo o seu investimento do mundo e coloca dentro de si. Por isso aquela tristeza profunda, se afasta das coisas, não é à toa que a gente tem o direito a dias quando a gente perde um ente querido, se afasta das atividades. A perda do interesse pelo mundo é recolhido, não quer dizer que a gente perdeu. A gente está momentaneamente incapacitada de ser alegre e tudo, mas momentaneamente. É necessário que a gente passe por esse processo para voltar a olhar para o mundo. Pode ir, por favor? A grande diferença que eu vejo é que o luto, ele não se limita à morte. Então, por exemplo, a pandemia, ela tem sido um luto para a gente, porque a gente perdeu a nossa rotina, nós perdemos a forma de celebrar a vida, a forma de fazer os nossos happy hours no final do dia, a forma de encontrar os nossos amigos no final de semana, ou seja, as perdas simbólicas, aquilo que faz a gente maquiar a vida. Então, entender isso nos permite atravessar essa fase sem muita cobrança. O luto, muitas vezes, pode ser físico. Então, por exemplo, o adulto que perde a juventude, o idoso que perde aquele corpo sarado, que perde a sua sanidade mental. O tempo inteiro a gente tem que lidar com essas perdas. Pode ir por favor? O que eu estou querendo dizer? Que o luto, ele é um trabalho de vida. Toda perda implica um trabalho de luto. Toda. E quando eu estou falando perda, eu não estou falando perda física, perda psíquica, perda emocional, toda perda. Nossa, eu amava o meu livro de Freud, perdi. Junto com aquele livro, eu perdi aquela história de quando eu comprei, aquelas anotações que eu fiz, aquele apego que a gente tem. Então, o que eu convido cada um de nós aqui é não usar um juízo de valor de que, mas o meu luto é maior do que o seu, que é menor do que o... Não existe isso. Luto é luto. Desde que nascemos, cada um de nós reage psiquicamente, emocionalmente, fisicamente, diferente frente a uma perda. O luto não feito vira um buraco. Por que o luto tem que ser feito? Porque senão qualquer perda vira um buraco. O que a gente faz com o trabalho de luto? Pensa num buraco feio. A gente começa a bordar esse buraco. A gente faz bordas nesse buraco. A gente começa a contar outras histórias. Por isso que o luto demanda tempo. Não adianta a gente falar, pronto, parou, vira a página, acabou. A gente escuta muito isso, né? A Chimamanda, no livro que ela fala do luto, é muito interessante, porque o livro, ela elabora simbolicamente a perda do pai, isso. E ela fala uma coisa que é muito interessante, que ela não quer falar do luto, porque senão ele vira verdade. Mas isso é o primeiro tempo, né? Onde ela ainda está negando tudo. Ao longo do livro, a gente vai vendo que o que ela faz ao pai é uma homenagem.
né? É uma homenagem de tudo que ele fez e representou para ela frente à vida. Então, por exemplo, ela é uma grande conferencista. Toda vez que ela subia no palco, o pai tinha um ritual de mensagens que mandava para ela. Tudo isso ela lembra aqui. Esse livro dela é uma elaboração da perda do pai. Tem pessoas que escrevem um poema, tem pessoas que bordam, né, que nem a Regina, tem pessoas que desenham, que contam história, tem pessoas que comem, tem pessoas que bebem, cada um vai fazendo o seu luto da forma que dá. Fato é que o luto é um retrabalho a partir da pandemia, porque a gente terá que reinventar os rituais que não fizemos, né? Então, por exemplo, voltando para a escola, eu e Regina temos falado muito isso. Nos primeiros dias, fazer uma grande celebração da vida, porque se nós estamos ali, sobrevivemos até então da pandemia. Agradecer, fazer uma gratidão. Quando a gente recebeu a primeira dose da vacina, eu, por exemplo, eu chorei. Por quê? Porque eu estava me lembrando das pessoas que não tiveram a oportunidade de tomar. Então, eu estou trabalhando o quê? A minha resiliência, a minha empatia, o meu amor, a minha doação. Tudo isso é parte do luto e é parte da vida. Falar da vida é fazer lutos. Fala, Regis. Jane, quando você disse da vacina, né, que você tomou, e muitos não tiveram a oportunidade, eu queria só comentar aqui que a professora Aparecida Leal, ela colocou aqui, Jane, muito legal, a morte é normal, mas na pandemia a gente podia ter evitado algumas mortes, né? Com certeza, mas o maior luto que não fecha nessa pandemia, que é o buraco negro, é a banalização da vida, né? Então, é isso que eu queria colocar. Por que esse luto que leva um tempo, ele está doído para a gente? Porque houve uma inversão, né? Quer dizer, houve uma banalização da vida, uma banalização de comprar as vacinas, de prevenir, né? Por isso que eu falo que a educação jamais será a mesma, porque a gente entendeu que a educação é prevenção para que a gente não tenha desgovernantes no mundo, como a gente assistiu. E da onde que isso sai? Da vida da educação, né? Quando eu falo quem eu quero que esteja do outro lado para me receber amanhã, é alguém que tenha o valor básico que a vida humana não é negociada como moeda de troca. Por isso, o luto desta pandemia não será feito agora. É um buraco aberto. O que a gente vai ter que fazer é bordejar esse buraco para conseguir retomar a vida diante do que a gente tem, né? A gente não pode jamais negar a morte e por que elas ocorreram. Assim como a gente não pode negar que nós estamos frente a um momento político único, que é parte também do nosso desamparo, porque o luto tem a ver com desamparo, e todos nós nos sentimos desamparados, e aqui eu não estou falando de partido político, de esquerda, de direita, eu estou falando de desamparo enquanto pátria, enquanto polis, né? Desamparados enquanto humanidade. Nós vimos humanos brigando com humanos como se eles estivessem acima da humanidade. A natureza está dando uma resposta a isso. Então, você lembrou muito bem.
não é esquecer e banalizar as mortes, pelo contrário, poderiam, sim, milhões e milhões de mortes terem sido envolvidas, prevenidas. Então, mais do que nunca, o nosso contrato com a educação tem que ser mais fiel, mais responsável. Por quê? Receberemos crianças que perderam seus pais, receberemos professores na escola que perderam seus colegas, receberemos crianças que sofreram violência, perderam aquele pai idealizado, perderam aquela mãe protetora. Isso é um luto. Mais um, por favor. Entender isso faz com que a gente entenda que esse luto pode voltar é a transição, né? Quando eu falei assim, a infância, a adolescência e o envelhecimento. Aqui nós temos 3 processos de luto. Crescer dói, né? Se tornar adolescente dói porque perde aquele corpo, perde aquela ingenuidade. Se tornar filho dói porque a gente consegue ver que nossos pais também têm limitações. Voltar para a escola dói porque a gente está convivendo com um medo quase que paralisante. Muitas vezes a gente não está só naquele limiar do medo protetivo, né? Você falou disso, a gente está no medo que nos paralisa, nos gruda no chão, e que aí é a porta aberta para um transtorno, para uma depressão, para algum espectro que nos tire da vida. Pode ir, por favor? Então, falar dos lutos é fazer os lutos. Então, a gente fez nesse 1 ano e meio o luto das nossas vidas que nós tínhamos. Voltar para a escola ou pensar em voltar não quer dizer que nós iremos continuar de onde paramos. Não. Será uma outra escola, outras pessoas. Assim como a gente lê naquele poema do Heráclito, que ele fala, quando a gente atravessa o rio, não seremos a mesma pessoa, e o rio sim, porque a nossa bagagem está diferente. Nós perdemos o senso do controle, tínhamos a ilusão de que a gente tinha o controle na mão. Perdemos as crenças falsas de que o bem maior é a vida para todos os governantes. O controle de quase tudo, porque uma coisa é a gente gostar de dar aula remotamente, outra coisa é nós não termos escolha. O ensino híbrido, ele será parte da educação, isso é inegociável. Agora, uma coisa é podermos ter momentos presenciais e não termos. Então, esse momento, eu falo que é o momento da gente atravessar e, de repente, alguém fala para você, olha, você vai ter que largar um pouco da sua bagagem. E aí, a gente não quer desapegar de nada. Né? O momento para que algo novo surja, né? Como diz ali nos 5 eixos das competências emocionais, quando fala abertura para o novo, para que a gente se abra para o novo, a gente tem que se despedir de algumas coisas que envelheceram. Não é que elas não nos servem, envelheceram para o momento. É essa determinação que a gente tem que ter, que você fala o tempo todo nas competências socioemocionais, né? Mais um, por favor. Então, trabalhar com essa ideia é lembrar que o maior luto que nós estamos passando é um luto em vida, que é o afrouxamento dos laços sociais. Por exemplo, várias e várias famílias estão rompendo os laços sociais por causa de política, por causa de discursos de ódio, por causa de que você toma a cloroquina ou não toma. Então, eu fico pensando, esses laços, será que eles já eram laços mesmo ou eles já estavam afrouxados? Várias coisas que nós estamos vivendo na pandemia não foi
causa da pandemia. A pandemia nos deu tempo, olhar diferente, escuta diferente para ver o que muitas vezes a gente não queria ver. Né? O egoísmo, o capitalismo selvagem, onde uns querem muito, os outros não têm nada. Então, o que a gente enxergou com essa pandemia? Esse é o maior luto que a gente vai ter que fazer. Porque já estava ali, só ganhou holofote, a gente só começou a contracenar frente a frente com todo esse cenário. Mais um, por favor. Então, frente a essa morte, não só a morte física que a gente tem vivenciado, mas a morte simbólica, é o momento de ressignificar a vida, ressignificar a educação. Só depois de aceitarmos a evidência do não retorno, que vamos compreender tudo, é que a gente pode traçar novas rotas. É o que eu falo muito. Frente à morte eminente, qual é o GPS da vida? Traçar novas rotas, mas rotas alternativas. Não quer dizer que a gente vai ter que chegar até o final dela. Muitas vezes teremos que pegar algum retorno para pegar uma outra rota. É isso que a gente tem visto nos municípios, estados que têm voltado, né? A gente vai ter que criar novas formas de vida, incluindo nossas crenças, nossos valores, nossas regras de convivência, nossas regras de higiene, nossas regras de laços amorosos. E para que eu possa refazer um laço, eu preciso fazer as despedidas necessárias. Isso é que eu falo que é incorporar os traços do ente querido, da escola perdida, do currículo que ainda a gente acha que tem que correr atrás, né? O que realmente faz o coração da gente bater? Qual a despedida que eu tenho que fazer e que ainda eu não fiz? Qual o ritual que eu vou fazer de retorno? Porque tem que ter um ritual. Serão 5 alunos, não importa. Tem que ter um ritual de chegada, tem que ter um ritual de acolhimento. Mais um, por favor. O riso, o choro, a tristeza, a raiva, tudo isso será o carro-chefe dessa travessia. Regina trabalhou muito, as emoções, os afetos, eles que estão no comando, nos regulando de qualquer aprendizado. Os nossos afetos, os últimos afetos vividos, é o que nos permitirão guardar na memória, buscar na memória, focar, concentrar, né? Então, como que a gente viveu essas experiências, e não é à toa que a gente fala que toda dor pode ser ressignificada, é como que a gente vai marcar essa memória afetiva. Ah, mas as crianças não estão lendo, as crianças não estão, nós professores não estamos. O que nós vamos guardar e recuperar da memória afetiva é o que vai nos permitir retomar as associações, fazer os aprofundamentos necessários, elaborar o que ficou para trás. Isso que nos torna humanos com inteligência cognitiva e inteligência emocional. Toda ação mental, ela é um pensamento. E quando que ele surge? Frente a algum desafio, frente a algum prazer ou a um conflito emocional. Eu falo que quando a gente relembra aquele caso dos meninos na caverna da Tailândia, todo mundo que estava do lado de fora tinha a certeza que ninguém sairia vivo ali de dentro. Mas o que as pessoas fizeram? Os integrantes lá dentro e fora acreditaram no conflito, no desafio que eles venceriam. Aquele monge, né, que era o professor deles, o que ele fez? Quando nada mais tinha saída, ele ensinou aquelas crianças a meditar.
acalmar a mente e principalmente pensar no momento presente. Se a gente pensar as crises de ansiedade que a gente tem visto no mundo, boa parte delas estão ligadas ao futuro, um futuro que ainda nem chegou. Então, não é à toa que a gente fala muito de focar no momento presente, despedir-se do futuro. Por quê? Porque o presente é que vai traçar esse futuro. O horizonte da educação, a gente sabe qual que é, a vida. Agora, o percurso, a gente terá que reorganizar. Pode ir mais um, por favor? Rindo, chorando, ficando triste, tendo raiva, ressignificando. É dessa forma que a gente vai trabalhar com a educação. Então, pode ir? Eu falo muito que chegaremos à escola trazendo essa experiência singular, cada um de nós, vivida com a família, às vezes vivida solitariamente. A Regina mesmo viveu esse isolamento praticamente sozinha na casa dela. Então, a experiência dela é diferente da minha experiência, que convivo com meu marido, é diferente da experiência de alguém que está com um idoso, com comorbidade. Todas essas experiências têm que ser escutadas. E aí eu trago muito a Madalena Freire, que ela fala muito dessa fiação, né? Então, nesse momento, o luto é que todos nós somos o fio transparente. E o mundo são as miçangas. O professor, invisivelmente, aos poucos, vem se tornando seres visíveis. O registro é o fio. Somos nós que estamos tecendo a história de cada uma das nossas crianças, a história de cada perda, a história de cada novo ciclo. Essas histórias individuais é que farão com que a gente teça uma grande colcha chamada educação pós-pandemia. Porque esse é o nosso horizonte, é isso que a gente está acreditando. Eu e Regina escrevemos uns inventários emocionais, aonde a gente dá dicas, não uma cartilha, mas a gente dá dicas de como fiar essa pandemia de uma forma que a gente possa sair transformados em nós mesmos. Porque o luto não é perder. Então, a gente tem que perder algo da gente para que a gente possa renascer diferente. O luto é certo nesse momento, mas encarem o luto como uma mudança de ciclo, como uma mudança de estação e, principalmente, como uma ressignificação da dor. Toda dor pode ser ressignificada. Quando eu li esse livro, é uma dor ressignificada numa homenagem para o pai dela. Toda dor que a gente traz, que a gente viveu e que a gente tem vivido, faz com que a gente saia um pouquinho mais forte, um pouquinho melhor, um pouquinho mais vivo. Mais um, por favor? Então, falar desses lutos é trazer formas de falar. Então, eu trago aqui dois filmes que mexeram muito comigo, né? Que falam sobre as perdas, que é A Beleza Oculta. Trabalhem isso com vocês em forma de ateliê, né? Como assim ateliê? Construam uma problemática sobre a perda, tragam a opinião de um, a opinião de outro, tragam o meio termo. Ah, mas a morte é isso, porque eu vivi dessa forma, o outro viveu de outra. Há pessoas que tiveram o Covid e sobreviveram. Ouvir essa experiência tem sido muito bonita. E o caderno de Tommy é uma mãe que é acometida por um câncer e ela resolve registrar a história dela para o filho. E durante o câncer que ela fica no hospital, ela coloca nas redes sociais os sentimentos dela. Então, ela se torna uma celebridade
frente à morte. Então, é como a pessoa vive aquele momento. Então, é um convite em aberto, não é algo fechado, não é fechado em meses, anos ou dias. Cada um vai viver os seus lutos conforme vai permitindo renascer alguma coisa. Pode ir, por favor? Então, o que eu queria deixar para vocês, para fechar esse momento, é essa celebração de dor, né, que eu escrevi no final do ano passado, que eu jamais imaginei que abraçar era tão importante. Não sabia mais o valor do tempo, da permanência e da transitoriedade da vida. Nunca chorei tanto por pessoas que não conheço. Nunca me vi tão comovida e sensibilizada. O que mudou aqui dentro, eu ainda não sei dizer, mas sei que não adianta mais insistirmos apenas na educação que educa a cabeça e ignora o coração. Falar de luto é falar de sentimentos, é falar de perdas, é falar de ganhos, é falar da vida. Muito obrigada e vamos para o debate aí. Ótimo, Jane. Simone, pode tirar o PowerPoint? Isso. Jane, queria só retomar aqui, né, que o pessoal até fez comentário no chat, Jane, que na pandemia, ainda a questão do luto, você até colocou nos seus slides, nós também não pudemos nos despedir das pessoas e não fizemos os rituais de passagem, né? E isso acaba levando a um sofrimento diferente, porque a gente não fez esse ritual todo, sim, né? De velar o corpo, de estar lá com a pessoa, de ver a pessoa a última vez. Muitos saem, vão para a UTI, da UTI vão ser enterrados. Então, a gente não fez essa despedida, né? Nem vida, nem na morte, né? Nem no momento da morte. E isso traz uma dificuldade para as pessoas, não é, Jane? Muito, né? Porque a gente é feito de rituais. Então, é muito interessante, aí eu acho que entra muito aquela coisa da abertura para o novo, né? O quanto que a gente está vendo a reinvenção. Então, por exemplo, eu tenho visto pessoas queridas que a gente perde, enfermeiros no CTI, ligando o celular na cabeceira para que a gente passe a última despedida. Olha que coisa. É por isso que eu falo, a gente não vai sair transformado e voltar de onde nós paramos. Né? Então, tem famílias acompanhando e fazendo rituais de despedidas quando o paciente ainda está no CTI. Como tem famílias que não têm acesso. Então, cria-se um ritual. O ritual é necessário. Nem que for uma homenagem virtual, como muitas pessoas estão fazendo, né? Elas convidam um pastor, um padre, alguma coisa e fazem um culto, mandam o link, né? Então, a gente precisa reinventar. Por isso que a gente fala muito, né, Regina, da celebração da vida, quando voltarmos para a escola. A gente não pode voltar para a escola sem ter um ritual de volta. Né? Por quê? Porque senão é negar o que a gente passou. É voltar de... Outro dia eu escutei uma pessoa falar, vamos voltar de onde paramos. Não existe isso. Se não tivermos rituais, teremos que criar. Tem pessoas criando o ritual da fogueira, levando plantas. Algum ritual nós vamos ter que inventar, até para aquelas pessoas que não se despediram dos seus entes queridos. Então, eu recebo muitas pessoas no consultório exatamente falando isso. Eu não consegui me despedir do meu pai. Então, eu outro dia falei para essa moça, o que te deixaria feliz? Ela falou, ter um ritual de despedida. Então, o que te impede de fazer? É sair daquele medo que nos grudou no chão
de que a morte é isso, nunca mais. Aí entram as crenças, né? Não é possível que a vida seja só isso daqui. Não é possível que uns vão os outros do outro porque é uma roleta russa. A gente tem que acreditar em algo que nos transcende, que é a inteligência espiritual daí, né? Então, se eu não acredito em nada, ok, mas um ritual é o que nos conduz, né? São as primeiras palavras, é a ida para a escola, é a despedida dos pais, é a entrada no fundamental, é a despedida do fundamental, é a entrada no ensino médio. Quer dizer, somos constituídos de rituais, não tem como pular o ritual. Não temos o mesmo ritual, faremos outros. Assim como não teremos mais casamentos como tínhamos, não teremos mais celebrações de aniversários como eram, a não ser que sejam pessoas com viés de responsabilidade, né? Mas teremos encontros ressignificados. Não quer dizer que não teremos mais, entende? Então, quando a gente fala de transformação, é isso. Quando que rituais faremos frente ao buraco? Né? Porque o buraco é fato, essa pandemia foi um buraco na humanidade, em todos os sentidos. Mas se nós estamos aqui, teremos que começar a bordejar esse buraco, para que possamos viver. Jane, e esse é um momento que, quando a gente fala desse ritual, é o mesmo ritual desse acolhimento que a gente vai fazer com o aluno. Isso. Não esquecendo que cada criança, cada jovem, por trás daquela figura que está lá presente na escola, tem tudo que ele viveu agora na pandemia, como a gente viveu. Perdas, lutos, memórias, dores, sofrimentos, fome, miséria, desemprego, briga, negligência, enfim, todos nós. Por isso, a professora Rosana da Cruz, Rosana, muito lindo o que você escreveu. Medo de não voltarmos nunca mais ao normal. Porque quando alguém fala novo normal, não sei, porque a gente não tem mais esse normal. Nada depois da pandemia é normal, nem novo normal. Não é, Jane? Posso falar uma coisa para a Rosana, Regis? Eu também, a gente tinha muito esse medo. Eu e Regina conversávamos muito. Mas aí eu me lembrei que tudo na vida passa. Tudo. Talvez não no tempo que a gente queira, mas não tem como nós vivermos essa pandemia para sempre. Algum momento vai passar. Então, é essa aposta que a gente tem. O que eu acho que é muito do seu medo, e que eu fui acometida por isso, a Regina, é que a morte, o luto, o inusitado, né, que é como eu tenho chamado essa pandemia, pertencia sempre aos outros e nunca para a gente. Eu me lembro, em fevereiro, quando o vírus apareceu na China, eu mesmo falava, não chega aqui no Brasil, aqui é país tropical, calor, todo mundo, de alguma forma, via ele longe da gente, até que começou o primeiro caso, o segundo, fecha isso, fecha aquilo. De repente, no dia 13 de março, que foi quando eu cancelei tudo, inclusive viagens, né, trabalhos, e dali a pouco eu comecei a dizer, o luto, a morte também me pertence. E aí essa sensação de que isso nunca vai acabar. Aí essa sensação de, e agora? Que é o que o nosso corpo reage, é o novo, é o inusitado. É a mesma coisa quando a gente acompanha um massacre numa escola. As pessoas não querem voltar porque elas entendem aquele espaço. Então, as escolas no Brasil que passaram por massacres, elas reformam a escola fisicamente.
Por quê? Elas fazem o luto dessa forma, para não ter que entrar no mesmo local e não reviver cada imagem, cada cena. Então, o ser humano, ele é maravilhoso quando ele permite bordar o buraco, não negar. E achar que isso não vai passar, não, vai passar.